Sejam muito bem-vindos a mais um Conversas de Verão. É o projeto da Igreja Presbiteriana das Águas, onde nós desenvolvemos a relação entre igreja e sociedade. Esse é o nosso terceiro encontro, que acontece todas as quartas-feiras às 8 horas. Já aproveito para te convidar a curtir, compartilhar e ativar as notificações para receber sempre que tiver um vídeo novo. Como das outras vezes, estamos com o pastor Jackson e hoje falaremos de mais temas polêmicos, né? Hoje os temas serão racismo e violência contra a mulher. Então, até para a gente começar, né? Quais são os argumentos bíblicos para a gente enfrentar o problema do racismo? Primeiramente, boa noite, Felipe. Muito bom estarmos juntos mais uma vez, tratando de assuntos tão importantes para a igreja e para a sociedade, esse projeto lindo que é o projeto Conversas de Verão. Bem, Felipe, eu creio que qualquer discussão teológica acerca do racismo, ela deve começar considerando a teologia da criação. Todos os seres humanos foram criados por Deus para um relacionamento com Ele. Então, nesse sentido, a própria palavra raça é uma palavra extremamente discutível, tanto do ponto de vista biológico, sociológico, quanto biblicamente. Veja que todos os seres humanos, da perspectiva cristã, possuem uma origem comum. Fomos todos criados por Deus e somos descendentes de Adão e Eva. Ou seja, embora existam aí desenvolvimentos históricos, culturais, particulares, a visão bíblica é que a humanidade constitui uma única raça. Dessa forma, a teologia da criação, ela reforça essa ideia com aquilo que a gente chama de imago Dei, isto é, todos os seres humanos foram criados com a imagem e semelhança de Deus. Homens e mulheres, a imagem e semelhança de Deus. Então, até para a gente deixar um pouco mais claro, né? O que você está dizendo é que a diferença étnica e racial não é resultado do pecado. De forma alguma, Felipe, porque teologicamente o pecado ele não anulou a imagem de Deus em nós. Essa imagem a gente costuma dizer que ela foi desfigurada, mas não foi destruída. A prova, inclusive, dessa desconfiguração é que em Cristo a imagem de Deus ela é restaurada em nós. E por mais radical que tenham sido os efeitos do pecado na vida humana, ela não nos deixou, o resultado disso não foi deixarmos de sermos humanos. Se somos todos humanos, naturalmente somos todos iguais. Entendi. Além da teologia da criação, há algum outro aspecto importante nessa discussão, né, sobre racismo? Acho que a gente precisa pensar também na própria teologia da salvação. Porque, veja, todos os seres humanos foram criados por Deus e todos os seres humanos, indistintamente, foram e são atingidos pelo pecado. Dentro dessa realidade, desse cenário de pecado, a salvação oferecida por Deus em Jesus não separa pessoas por cor da pele, nacionalidade, condição social ou qualquer outra diferença. Há uma visão no livro do Apocalipse que eu acho que sintetiza bem isso, que quando João descreve uma multidão de pessoas de todo povo, língua, tribo e nação. O que eles tinham em comum? Todos trajavam vestes brancas, vestes que tinham sido lavadas no sangue do Cordeiro. Note bem, Deus não vai inventar no céu
não vai inventar um céu para cada nação, um céu para cada povo, um céu para cada etnia. Não haverá um céu apenas de pessoas brancas. Não haverá um céu apenas para os países desenvolvidos. O Senhor trará novos céus e nova terra para todos os que esperam por Ele. O critério para a salvação não está em qualquer característica biológica que eu possa ter ou não. A distinção do ponto de vista de Deus, ela é espiritual entre os que creem e confiam em Jesus e os que não creem e não confiam nem confessam Jesus como seu Salvador. Entendi. Nesse sentido, então, poderíamos afirmar que a essência bíblica da igreja é antirracista. Com certeza absoluta. E aí veja você o seguinte, né? A gente já falou de teologia da criação, já falamos de teologia da salvação. É importante a gente trazer aí a teologia da igreja, a eclesiologia, porque o Novo Testamento ele é muito claro a respeito da unidade da igreja. Em Cristo não há, Paulo vai dizer para a gente, não há diferenciação entre judeu e grego, homem e mulher, pobre, ricos, brancos, negros. A igreja é a comunidade daqueles que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por sinal, o próprio contexto social do primeiro século, né, já era amplamente carregado de discriminação. Exatamente, discriminação. A igreja, ela nasce em um contexto impregnado de preconceito, discriminação. Veja que do ponto de vista do Império Romano, aqueles que não tinham a cidadania romana eram pessoas de segunda categoria diante da lei. Os judeus, por sua vez, consideravam inferiores todos aqueles que não fossem judeus. E de repente aparece Jesus se aproximando dos pobres, das crianças. Reparem, as crianças, elas eram consideradas seres sem importância naquela cultura. E Jesus se aproxima das crianças, dos pobres, das mulheres, dos publicanos, dos samaritanos, ou seja, o grupo de Jesus era um grupo de pessoas discriminadas e desprezadas pela sociedade. Essas pessoas, elas foram reunidas por Cristo como discípulos seus. E esse grupo formará a primeira igreja. E aí é maravilhoso quando a gente chega no livro de Atos, ali em Atos 2, e veremos que essas pessoas estavam juntas e tinham tudo em comum. Imagine você, pessoas socialmente, culturalmente diferentes, que estavam juntas, porque serviam ao mesmo Senhor. A nossa identidade na igreja é o batismo e a fé em Cristo. E olhando para como Cristo ressignifica essas coisas, né? Você poderia dizer que da mesma forma que a gente tem que combater o racismo, o orgulho racial também deveria ser combatido? Muito importante essa sua pergunta, Felipe, porque o Evangelho ele tem o poder de nos dar uma nova identidade espiritual, e quando ele faz isso, ele relativiza todas as outras, digamos assim, velhas, antigas identidades. O Evangelho ele combate qualquer tipo de inferiorização, né? Baseado em idade, cor, gênero, nacionalidade, condição social. Agora, na mesma medida, o Evangelho combate a supervalorização de qualquer uma dessas características. Porque o Evangelho ele nos revela a nossa igualdade diante de Deus em Cristo. O nosso valor é termos a imagem de Deus, é sermos salvos pela graça em Jesus e servos uns dos outros no reino de Deus. Qualquer outro aspecto identitário será secundário e irrelevante em relação a Cristo.
Queria citar aqui, Felipe, o movimento de Lausanne, um movimento muito conhecido, um movimento mundial de cristãos evangélicos comprometidos com o evangelho, com missões, com a transformação da realidade mundial. E no terceiro congresso Lausanne sobre evangelização mundial, que foi realizado na cidade do Cabo, África do Sul, em 2010, eles produziram um documento. E esse documento ele traz a seguinte afirmação, abrindo aspas aí, diz assim: nós apelamos aos pastores e líderes de igrejas a que ensinem a verdade bíblica a respeito da diversidade étnica. Devemos ratificar positivamente a identidade étnica de todos os membros da igreja, mas também devemos mostrar como nossas lealdades étnicas estão manchadas pelo pecado e ensinar os crentes que todas as nossas identidades étnicas estão subordinadas à nossa identidade redimida como nova humanidade em Cristo através da cruz. Ou seja, em fecha aspas, o mundo criado por Deus ele é multiétnico. Não há erro em valorizarmos a diversidade histórica, cultural, dos povos, pessoas, nações. O ponto do Evangelho é que, em Cristo, fazemos parte de uma nova humanidade, como diz o documento de Lausanne. Fomos feitos novas criaturas. E essa identidade espiritual deve estar acima de qualquer outra característica que possamos ter. Entendi. Então, fazendo a pergunta da forma mais objetiva possível. Racismo é pecado? Com todas as letras, Felipe. Caixa alta, negrito, Não apenas por contrariar a visão bíblica de humanidade, mas contrariar a visão bíblica de igreja. E, além disso, um outro elemento importante nessa conta é que o racismo ele contraria o imperativo ético fundamental do Novo Testamento: amar ao próximo como a si mesmo. Nenhuma diferença étnica, racial, cultural, religiosa pode impor limites ao exercício desse amor. Meu próximo, ele não é apenas que aquele que tem a mesma cor de pele que eu, ou a mesma nacionalidade, ou a mesma religião. E o que eu devo a ele, independentemente de quem seja esse ele, é simplesmente amor. Mesmo quando eu noto que esse outro ser humano é diferente de mim. Note, reiteramos, Felipe, devemos reiterar. Deus criou o ser humano com diferenças. Não só cor da pele, mas cabelos, olhos, altura, feições do rosto. Isso sem falar em personalidade, aspectos emocionais. Isso sem considerar as questões étnicas, culturais de cada povo. Enfim, em certo sentido, ninguém é igual a ninguém. Cada ser humano é único. E isso vem da criação. A diversidade, ela é fruto da bênção de Deus e deve sim ser valorizada, como também indica lá o documento de Lausanne. Agora, como eu devo pautar? Essa é a pergunta. Como eu devo pautar o meu relacionamento com esse outro ser humano que é diferente de mim em diversos aspectos? A resposta neotestamentária é no amor, na caridade. Portanto, para a gente fechar, muito antes de ser crime, a igreja condena como pecado, como algo contrário à vontade de Deus, qualquer tipo de discriminação, preconceito baseado em cor, raça, nacionalidade ou origem étnica. Veja que, pensando, me preparando aqui para a nossa conversa, percebi algo interessante. Esses meus 15 anos de ministério pastoral, como você bem sabe, quando a gente recebe um membro na igreja,
a gente registra uma série de informações dessa pessoa. Seu nome, idade, profissão, filiação, endereço. E nesses 15 anos, nunca nós perguntamos a cor da pele de ninguém, porque isso não é relevante na hora que a pessoa adentra no corpo de membros da igreja. Muito bom ouvir a explicação dessa forma, mas eu queria cavar um pouquinho mais fundo e tocar na ferida agora, né? E ouvir de você. Será que a igreja ela esteve sempre posicionada do lado certo nessa questão do racismo? Felipe, infelizmente a gente tem que responder que não. Não cabe aqui a gente tapar o sol com a peneira, e é preciso reconhecer que ao longo dos séculos igrejas cristãos agiram em diversos sentidos de maneira contrária aos valores bíblicos. Novamente aqui eu faço referência ao Congresso Mundial de Lausanne, na África do Sul, 2010, e para pontuar que isso é algo hoje reconhecido mundialmente por líderes cristãos e evangélicos. Novamente aí abro aspas para o documento do Congresso Mundial de Lausanne. Diz assim: reconhecemos com tristeza e vergonha a cumplicidade de cristãos em alguns dos acontecimentos mais devastadores de violência étnica e opressão, e o lamentável silêncio de grande parte da igreja, ainda que não da igreja toda, mas de grande parte da igreja, no decorrer desses conflitos. Conflitos que incluem o legado do racismo e da escravidão negra, o holocausto contra os judeus, o apartheid, limpeza étnica, entre aspas, violência sectária entre cristãos, dizimação de populações indígenas, violência interreligiosa, política, étnica, e a lista, né, dessas situações ela continua. Portanto, eles concluem: por causa do Evangelho, lamentamos e chamamos ao arrependimento os cristãos que participaram ou têm participado da violência étnica, da injustiça e da opressão. Também chamamos ao arrependimento os cristãos que muitas vezes foram cúmplices de tais males, através do silêncio, da apatia ou de presumida neutralidade, ou ainda oferecendo falsa justificativa teológica para tais atos. E aí, fecha aspas ao documento. Portanto, Felipe, eu creio que a gente precisa olhar com humildade, como igreja aqui no ano de 2020, olhar com humildade e arrependimento os erros do passado, que a gente sabe, infelizmente, ainda estão presentes na sociedade e, em muitos casos, dentro da igreja, em oração aos pés de Jesus, diante da palavra, buscar construir um futuro diferente, um presente diferente e um futuro certamente diferente. Para reforçar essa ideia, eu queria citar um exemplo muito interessante nesse quesito, de dois dos principais autores evangélicos no mundo atualmente, o John Piper e o Tim Keller. O Piper ele escreveu um livro sobre racismo na perspectiva cristã, e esse livro foi prefaciado pelo Tim Keller. E no prefácio e ao longo do livro, ambos assumem que, enquanto cristãos, já foram cúmplices do racismo, ou mesmo, em determinado momento de suas vidas, tiveram posturas flagrantemente racistas. E os dois reconhecem isso, lamentam isso e se arrependem diante de Deus por isso. É um exemplo que eu acho que a gente deve seguir. Não, excelente, excelente. Ouvindo você falar em relação à postura da igreja e até de ícones da fé, né, reconhecendo alguns erros, eu acho que a gente até encontra um gancho aí excelente
para conectar com o nosso segundo assunto de hoje, né? Que é a questão da violência contra a mulher. Como é que a igreja deve encarar a situação da violência contra a mulher? Então, Felipe, eu acho que a gente precisa começar a tratar essa questão pensando que todo tipo de violência ela é condenada pelo Evangelho, né? Acho que é sempre importante a gente voltar os olhos para o contexto social onde nasce o cristianismo, é o contexto onde o Novo Testamento foi escrito, o contexto onde Jesus e os apóstolos atuaram. Era um ambiente onde o Império Romano impunha sua autoridade aos povos pela força. E havia muita articulação de revoltas, rebeliões ou tentativas de revoltas e rebeliões contra Roma. E nesse ambiente, né, nesse caldeirão, Jesus prega o perdão. Jesus prega sobre orar pelos nossos inimigos. Jesus fala de darmos a outra face. De modo que qualquer tipo de violência, muito antes dos códigos penais considerarem e classificarem como crime, biblicamente é pecado. Deve ser condenado como tal. Consequentemente, você não vai encontrar nenhum texto da Bíblia que dá margem a um marido, por exemplo, agredir sua esposa, seja isso fisicamente ou verbalmente. E é bom você ter tocado nesse assunto, porque é a nossa questão agora, exatamente, né? É a gente pensar como classificar essa visão bíblica, se ela pode ser classificada como machista. Eu entendo que não, Felipe. Eu acho que o machismo não define aquilo que a Bíblia nos ensina acerca da posição do homem, né, dessa relação do homem e da mulher, porque, biblicamente, ambos são iguais em valor diante de Deus. Ambos trazem imagem e semelhança de Deus. Ambos são pecadores, salvos unicamente pela graça através da fé em Jesus, e ambos são recebidos na igreja pelo batismo. Nós compreendemos que, também biblicamente, no casamento, na igreja, há uma diferença, sim, de papéis, uma diferença de função, uma diferença de missão. Porém, não há nada parecido como uma hierarquia de gêneros. Homens não são melhores ou mais importantes ou mais espirituais que mulheres, nem vice-versa. De modo que aqueles que têm a Bíblia como sua regra de fé e prática devem compreender de maneira inequívoca que homens e mulheres possuem sim responsabilidades diferentes atribuídas por Deus, na família, no reino de Deus. Agora, como a gente falou lá na questão racial, o ponto bíblico não é nem a desvalorização de uma parte, nem a supervalorização de outra parte. E se há diferença de função, de tarefa, de missão, de responsabilidade, nenhuma dessas diferenças justifica ou dá direito a qualquer das partes agredir ou desrespeitar o outro. Então, nesse sentido, vejo que não tem cabimento caracterizar a visão bíblica de masculinidade como machismo. Veja, pensa bem, Felipe, como é que a gente pode classificar como machismo a orientação do marido a amar a esposa como Cristo ama a igreja e a si mesmo se sacrificou por ela? O nosso paradigma, né, o meu paradigma para tratar a minha esposa é Jesus Cristo. A maneira como Cristo trata a igreja. E eu nunca li na Bíblia Jesus espancando os seus discípulos. Pelo menos na minha Bíblia isso não aparece. Agora, a gente encontra na Bíblia Jesus lavando os pés dos seus discípulos. E note, isso é muito importante.
Nem Jesus se sentiu inferior por fazer isso, nem os discípulos se acharam superiores a Jesus naquela situação. Então, não se trata de um jogo de poder, não se trata de quem vai dominar quem. Se trata de igualdade de importância e diferença de função. Igualdade de valor, diferença de responsabilidade. Mas será que a igreja sempre se posicionou dessa forma? Aí a gente sabe que, infelizmente, também como na questão do racismo, muitos homens cristãos, ao longo da história, não compreenderam corretamente essa perspectiva bíblica. Muitos, de fato, confundiram a masculinidade bíblica com machismo, confundiram liderança com violência. E aí, quando fizeram isso, pecaram. Portanto, a gente deve reconhecer que a igreja errou, tanto quando assumiu posições racistas, quando foi tolerante, quando foi omissa em relação à discriminação. Da mesma forma, muitas vezes a igreja errou ao não condenar a violência contra a mulher, errou quando foi tolerante, omissa nesse aspecto. E se a igreja deve condenar como pecado qualquer tipo de agressividade ou violência, ainda mais quando se trata de pessoas que vivem juntas em um relacionamento familiar cujo paradigma é o amor de Jesus. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Jackson. Uma honra. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, que você tenha compreendido um pouco melhor desses temas, e já fica o convite para o nosso próximo encontro, que nós vamos falar sobre meio ambiente e religiões. Então, conto com a sua presença aqui conosco, sempre às quartas-feiras, às 8 horas da noite. Não deixe de curtir, compartilhar, vamos expandir essa mensagem do Reino de Deus por todos os cantos.